Olá, tripulantes da Terra, como estão? Desejo que estejam todos bem. Bem-vindos mais uma vez ao meu canal. E faço uma pergunta para vocês. No nosso país, existe racismo ou não existe? Aliás, vamos ampliar mais o questionamento. No nosso país, existe preconceito ou não existe? Qual que é a diferença básica? Lógico que quando a gente fala de racismo, está baseado ao direcionamento de uma raça. Não significa que o racismo somente seja direcionado à raça negra. Não. Pode ser qualquer tipo de raça. Não precisa ser direcionado a só uma. Preconceito já amplia mais os adjetivos, vamos dizer assim. Principalmente, não só de grupo, ou de pele, ou de cultura, ou de religião. Então, o preconceito ele amplia mais. Por isso que eu acho mais apropriado de falar do preconceito, de forma mais ampla. Mas a gente tem uma estrutura no nosso país que, pela nossa miscigenação, pela nossa mistureba que deu nesse país, a gente é meio vira-lata, a gente não tem uma origem definida, né, de linhagem, nós somos misturas, então a gente não tem como definir questões de raça puramente, enfim. Mas eu gostaria que a gente repensasse um pouco as possíveis possibilidades de onde a gente, intimamente, nós, dentro dos nossos valores, constitui os nossos preconceitos. O que a gente ouve quando criança, o que a gente ouviu ao longo da nossa vida, onde a gente foi constituindo os nossos valores prioritários, né? Vamos dizer assim. Lógico que no Brasil, historicamente, nós temos uma dívida, um ranço, eu não sei como a gente pode trazer essa nomenclatura, da questão da escravidão. Mas a escravidão, no Brasil, ela se constituiu com os negros, basicamente, né? E é bom a gente ressaltar que esses negros vieram aqui vendidos por outros negros, e também nós tivemos aqui a presença fortemente de índios, de europeus de várias localidades, enfim. Então, assim como na Europa, você teve brancos escravos. Se você olha lá no mundo eslavo, nos vikings, enfim, você tinha ali brancos que eram dominados por outros brancos. Assim como na África você tinha escravos que eram negros, que eram dominados por outros negros. Enfim, aí a gente tem que contextualizar a nossa história. Porém, a gente tem que entender que tem embutido nesse nosso valor também de questões da escravidão ligado a algumas explicações da religião, principalmente da igreja católica, que era dominante naquela época, que tinha uma visão, o porquê que o negro tinha que ser escravo. Então, essa tudo era uma contextualização que tinha na época. Mas o mais importante aqui, além de a gente falar das questões culturais que vão permeando a origem de cada pessoa, né, como a gente julga as coisas, eu gostaria que a gente fizesse uma análise sobre internamente, como a gente constitui isso. E vamos parar para pensar como uma criança constitui os seus valores. E eu vou me apropriar um pouco da psicologia social para a gente entender isso aí. Inicialmente, nós temos um valor de direcionamento da nossa forma de pensar e de se comportar que vem de origem familiar. É o que a gente ouve todo dia em casa. Desde criança, você ouve um comentário da mãe, do pai, e automaticamente a gente produz aquilo como um valor. Parece que é um valor da família, um valor embutido de forma íntima. E aquilo vai dar um direcionamento para a minha vida. Ou seja, como que eu vou seguir a minha vida, guiar os meus padrões a partir de então, que são a constituição desses valores. Esse valor, geralmente, ele é tão arraigado que é muito difícil de a gente desmembrá-lo, simplesmente abandoná-lo, enfim. Mas esse valor gera uma atitude. A atitude é a forma que eu tendencio a pensar, a forma que eu tendencio a me posicionar sobre determinado assunto. E essa atitude, ela direciona o meu comportamento, que é a ação propriamente dita, é como eu me posiciono de um ato, de uma ação, de uma fala, enfim. E aí nós vamos entender um pouco isso. Quando uma criança, em casa, ela ouve muito a família ou entes próximos criando uma desvalorização
ou falando mal de algum tipo de grupo de pessoas, teoricamente, essa criança vai vir com esse discurso. Então, quando a gente vê muito preconceito, a gente pode saber que isso foi instituído na infância, um valor especificamente, de ficar tendo aquilo como um valor especificamente. E isso acontece, então, quando coloca a questão do negro, quando colocam a questão, por exemplo, de uma tendência política, de pensamento político, uma questão quando é contra um homossexual, contra uma determinada religião, enfim. Então vamos imaginar, só para ilustrar, uma família que de uma religião X e ela sempre detona a religião Y, fala que aquela religião não presta, não é boa, é do diabo, ou são pessoas que não vale a pena conviver, enfim. Aí aquela criança, quando vai para a escola, quando ela vê uma criança daquela religião, ou que tem traços daquela religião, se veste diferente, enfim, ela automaticamente começa a evitar ela, né, como não querendo contato com ela, ou acaba tendo um comportamento aversivo em relação àquela pessoa, com xingamento, com bullying, com agressões, enfim. E isso vai criando essas lacunas, e a gente observa que a criança, ela não raciocina de forma, ela é um ser humano como eu, uma criança como eu, não. Ela direciona o pensamento voltado para o discurso que a família tem. Então toda vez ela vai reproduzindo isso. Até que esse comportamento pode ser totalmente de agressão. E aí que a gente tem que tomar cuidado, para quem é pai, quem é mãe, de se posicionar coisas contra grupos em casa, e a gente tem que nos vigiar o tempo todo também para evitar esse tipo de conversa. Porque, vamos ser sinceros, todo mundo tem preconceito com alguma coisa. Agora, alguém pode ter preconceito em relação à minha forma de vida, ou à forma de escolha que eu tenho. Então, se eu acho que eu estou tão isento, eu sou tão acima da razão, da verdade, que eu fiz as escolhas verdadeiras, eu posso estar puramente enganado, porque eu não sei o que é realmente verdadeiro. Se eu acho que só a minha religião está com Deus, só o meu Deus que é melhor que os outros, que a minha cor é melhor do que as outras, que a minha posição social, aí eu começo a nivelar de forma muito alta. Eu acho que eu sou melhor que todo mundo dentro do contexto humano. E aí eu tenho que me vigiar constantemente. Entender que todo ser humano é ser humano, independente de raça, de credo, de o que for. Todos nós internamente somos iguais. Todos nós temos os mesmos sentimentos, a mesma forma de pensar. Todos nós temos tripa, coração, enfim. A gente começar a analisar puramente, nós somos humanos como qualquer outro. Essa questão de questões de cor, de crença, de credo, de questões até de escolhas sexuais, isso mostra, na verdade, a meu ver, o tanto que Deus dá o livre-arbítrio para todo mundo e como que ele deixa a multiplicidade vir. Vamos observar a natureza de forma simples. Que coisa sem graça se a gente tivesse só um tipo de pássaro, se a gente só visse um pássaro, se a gente só visse um animal, um tipo de árvore, seria monótono e sem graça. É por isso que nós temos diversidade. É por isso que nós temos diversidade até para aprender a crescer como ser humano. É ótimo que a gente tem pessoas que pensam diferentes, sentimentos diferentes, que agem diferente, que têm escolhas diferentes e que são diferentes. Né? Então vamos analisar um pouco melhor a nossa fala, o nosso comportamento e tentar cercar ou tentar inibir esses preconceitos. A palavra diz, né? Preconceito é um conceito prévio, um conceito de algo que eu não conheço ainda. Então, se eu não sei, não falo, não reproduzo. Determinada religião X ou Y eu não conheço, vai conhecer para você poder falar com propriedade. Se não conhece, melhor não falar. Não fica reproduzindo. Se eu acho que o negro tem menos valia do que o branco, onde que eu tenho esse parâmetro? Não tem. Eu não posso sair reproduzindo essas questões. Se eu vejo que determinada pessoa eu julgo como pior do que as minhas escolhas, eu também não tenho esse padrão. Muitas vezes as minhas escolhas também podem ser escolhas ruins. E eu estou julgando como se fossem as melhores. Então vamos parar para analisar e vamos tomar cuidado com a forma que a gente fala perto das crianças, o tipo de palavra que a gente divulga, o tipo de comentário. A gente não precisa reproduzir mais esse padrão. Esse padrão já passou, já acabou. Vamos pensar na humanidade como um todo. Valeu? Um abraço aí, obrigado, até mais, fique com Deus.